Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de SEO para jornalistas. Eu sou o professor Adriano Rodrigues e nesse vídeo nós vamos ver como você vai escrever o seu conteúdo de jornalismo utilizando o SEO, tá? Então, bora lá. Bom, gente, então vamos ver como nós podemos começar o nosso texto aqui quando o assunto é SEO no jornalismo, né? Então, uma pergunta logo de cara faz-se necessário, né? Qual o desafio do jornalista quando se aplica SEO em seu texto? Então a primeira coisa que você tem que pensar é que assim, o seu texto precisa ficar natural. Por quê? Porque as pessoas aprendem SEO e deixam os seus textos bem duros, né? Aquela repetição de palavra, aquela coisa dura. E o jornalista mais experiente, ele faz uma crítica que eu concordo muito, que é a rigidez do texto. O texto fica muito mecânico, né? Então, o grande desafio do jornalista é aplicar os seus conhecimentos de jornalismo, né? E deixar o seu texto mais natural, com a técnica de SEO, senão não faz sentido. Então, deixar o texto natural é um desafio do jornalista quando ele aplica SEO em suas matérias. Porque se você aplicar o SEO ao pé da letra, ele fica um texto muito duro, um texto feio, um texto que ninguém gosta. Então, o texto ele tem que ficar natural, né? Ele tem que ficar um texto fácil. Aqui nesse item 2 aqui, ó, o que eu coloquei? Deixa eu fechar esse negocinho aqui, peraí. O que eu coloquei? Ao aplicar SEO no jornalismo, o desafio é grande no começo, mas logo ficará fácil. Por quê? Porque assim, o jornalista tem que pensar em título, subtítulo, intertítulos, texto, primeiro parágrafo, quantidade de palavras, hiperlink, ou seja, tem que pensar em tanta coisa que no começo fica um pouco duro, assim, ele acha que é muita coisa para ver, tudo, e é mesmo. Mas é igual de quem está começando a dirigir carro, sabe? Tem que olhar pro retrovisor, tem que olhar para a marcha, se o carro for manual, né? Tem que a embreagem, acelerador, freio, espelhos, banco, cinto, ou seja, é muita coisa. Mas com o tempo você pega o jeito e fica tão natural. Então, não fique com medo, não fique, abra sua mente aí para que você possa aplicar essas técnicas e logo logo isso fica naturalizado, tá? Mas como eu te falei, o desafio é deixar seu texto natural, né? Deixar o seu texto gostoso. E aí, esse item 3 aqui, é, coloque todo o seu conhecimento do que você aprendeu sobre jornalismo, né, em seu texto. Por quê? Porque uma coisa é a técnica do jornalismo, é o jornalismo, né? Outra coisa é aplicar o SEO. Outra coisa é o conteúdo, um conteúdo gostoso de ler, um conteúdo bacana. Então isso ajuda bastante, né? Então coloque o seu conhecimento de SEO, coloque o seu conhecimento de jornalismo e faça um texto gostoso de ler. E aí essas coisas vão combinar bem. Outra coisa que eu coloquei aqui, eu sugiro que você faça seus conteúdos no Google Docs. Isso vai facilitar muito a tua vida. Daqui a pouco eu falo um pouco mais disso aqui. Eu deixei uma página separada, mas eu já abordo esse assunto aqui, tá? Que é fazer o seu texto com o Google Docs. Saiba que você aplicará SEO em seu texto e o grande desafio é deixar o texto mais fluido, gostoso, aquele texto solto, como eu já falei, né? Evite fazer texto duro, rígido e robótico. Você vê que eu estou até repetindo aqui muitas dessas coisas porque eu ouço muito, eu dialogo muito com vários jornalistas. E eles reclamam, não, mas o texto fica mecânico, o texto fica duro, o texto fica robótico. E eu concordo. Só que o seu desafio jornalista com todo o seu conhecimento, e agora com conhecimento de SEO, é deixar seu texto o mais natural possível. O desafio pensa, assim, a dica é pensa no leitor, tá? Pensa no leitor. E depois pensa no Google. A prioridade é sempre o leitor. A prioridade é sempre passar informação. A prioridade é sempre comunicar. Então, se você tiver num desafio entre contemplar o robô do Google e contemplar o leitor, eu sugiro que você contemple o leitor. Sempre contempla o leitor, sempre contempla quem tem sede de informação. Busque por aí, tá? Busque por aí, tá? Bom, agora que você viu quais pontos que você deve deixar, vamos colocar aqui
a mão na massa, tá? Então eu fiz aqui um resumo muito rápido aqui, ó, o que você precisa contemplar quando você escreve suas matérias de SEO. Então vou fazer um panorama rápido aqui, mas depois eu vou abordar cada item desse num vídeo específico, né? Vou abordar cada item desse, mas só para você fazer aqui um checklist. O Google precisa entender a hierarquia do seu texto. Para que isso aconteça, você precisa colocar a palavra-chave no seu título, no seu subtítulo, intertítulos ou linha fina, colocar a palavra-chave também nas 100 primeiras palavras do seu conteúdo, ou no seu primeiro parágrafo, né, que isso aqui é importante. Distribuir a palavra-chave também no seu conteúdo, para que o robô do Google entenda aí do que o seu texto se fala, né? Escrever um texto no mínimo com 300 palavras e no máximo não, ou, desculpa, vou voltar aqui. Escrever o seu texto no mínimo com 300 palavras e o ideal, segundo uma pesquisa feita por um especialista em SEO, que é o Felipe Bazon, ele fez uma pesquisa e ele percebeu que um tamanho bom de SEO é acima de 2.300 palavras, tá? Esse é o tamanho bom. Por quê? Aqui, quando você faz um texto acima de 2.300 palavras, o Google viu que você foi profundo, né? Teve aprofundamento daquele conteúdo. Quando você escreve um texto abaixo de 300 palavras, o Google não considera o seu conteúdo informativo o suficiente para sanar a dúvida do seu leitor, para informar o seu leitor. Então, o texto tem que ter acima de 300 palavras e o ideal seria acima de 2.500 palavras, tá? Trabalhe também a legibilidade do seu texto, faça um texto legível. Eu vou abordar isso daqui a pouquinho. Você deve marcar seus textos com as suas heading tags, H1, H2, depois eu te mostro isso na prática. E você deve colocar links internos e externos também para que o seu texto fique um texto pronto para SEO. Então, além daquilo que eu já falei para vocês, são esses pontos que vamos abordar aqui nos vídeos posteriores a esse. Aqui eu fiz só um panorama geral, tá bom? Então, gente, eu fiquei devendo para vocês um item aqui de como escrever, né, como colocar a mão na massa aí quando o assunto é SEO no jornalismo, é usar o Google Docs, tá? Por que eu gosto do Google Docs e não do Word? O Google Docs tem tudo que eu preciso para escrever meu texto, e o que eu não preciso eu posso instalar alguns plugins. Por exemplo, aqui eu tenho umas ferramentas, né? Aqui por exemplo, de contar imagem, de contar palavras, etc. Ou seja, ele é bem sucinto, tem aquilo que eu quero, é o que é para escrever, tá? Não é tão completo quanto o Word, mas para escrever ele é excelente. Ele fica online, essa é uma vantagem também de usar o Google Docs, né? Quando você vai escrever um texto aí para publicar no seu WordPress, né? Então, ele é bacana porque eu posso compartilhar com outras pessoas, posso compartilhar com o revisor, posso compartilhar com quem vai diagramar a publicação. E aí eu já escrevo, ó, qual é a palavra-chave que eu vou usar no meu texto, qual é o título do meu SEO, que é diferente do título, que pode ser diferente do título da minha matéria, qual é o meu slug, né? Então eu já deixo isso aqui pronto, ó, qual é a minha meta de descrição, para quando o diagramador for publicar o meu texto, ele não tenha que ficar sofrendo. Eu já mando isso aqui desse jeito para ele, para que ele não fique sofrendo e não saber o que vai colocar. Então eu já mastigo bem, porque eu estou muito preocupado com a minha performance de SEO, né? E aqui, ó, eu formato o meu texto, tá vendo? Eu deixo claro aqui que é título, primeiro parágrafo, aqui, tá vendo? Eu coloco imagens, coloco o meu texto aqui, né? Então, ó, vou colocando imagem, indicação de imagem. Aqui estou dizendo ó, que aqui vai entrar uma galeria de imagem. Então, colocar a imagem no lugar certo onde vai ser publicada. Ou seja, eu faço aqui, ó, estou dizendo que vai entrar um call to action, um botão, entendeu? Aqui do lado tem pessoas que fizeram a revisão do texto, ó, e eles estão dando recomendações, tá vendo? A Gabriela Bonassi, o Ricardo Roca, foram pessoas que deram uma olhada no texto. Então aqui faz com que eu trabalhe bem com o meu texto e também compartilhe esse texto com outras pessoas que possam trabalhar no meu texto também. Outra coisa importante que eu gosto de frisar aqui é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, ó, vou te mostrar onde estão as palavras-chave no meu texto aqui, ó. Então, a palavra-chave é marketing para restaurante, ó. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl F e vou colar meu texto aqui, ó. Tá vendo? Então, dá uma olhadinha no meu texto do Google Docs, ó. O marketing para restaurante, ele tá no título, tá vendo? Ó? Ele tá nas 100 primeiras palavras aqui do meu texto.
Onde está mais, ó? Ele está aqui no parágrafo, ele vai estar também, ó, aqui ó, no intertítulo, tá vendo? Ele está aqui nesse intertítulo. Ele vai estar em vários lugares. Aí tá, tem 56 vezes aqui. Você fala assim, mas não é bastante? Então, esse texto aqui, deixa eu te mostrar quantas palavras tem esse texto aqui, tá? Só para você entender quantas palavras tem esse texto. Ele tem 56 vezes repetida a palavra marketing para restaurante, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Esse texto, ele é um texto longo. Ele tem 6.456 palavras. E ele tem 40.446 caracteres, tá vendo? Então é bastante caractere, tá vendo? Bastante caractere. Então é um texto longo, um texto bem comprido. Então o texto tem uma cobertura legal. Outra coisa que eu deixo bacana aqui e aviso meus diagramadores é que eu, além de colocar as imagens, eu coloco o link para a imagem para a pessoa baixar e também coloco, ó, botão direito do mouse, eu coloco já o texto alternativo, ó, tá vendo? Eu coloco o texto alternativo, para quando os diagramadores, se não for eu que for usar o meu texto diagramado direitinho, né? E ele já vai pegando um texto alternativo. Gente, eu facilito muito a vida do diagramador que vai subir esse texto aqui, por quê? Eu não quero que todo o meu trabalho de SEO, quando eu escrevo meus textos, né, ele não fique na mão dos outros, ele não fique aliado à sorte. Assim, eu fiz todo um trabalhão e não arrumo esse texto aqui e deixo para que o meu diagramador suba o texto sem fazer orientações necessárias e marcações necessárias para que ele possa ter um trabalho eficiente. Então eu faço todo o texto com SEO, me preocupo com título, subtítulo, matéria, me preocupo com tudo, com imagem, com tudo. E também coloco o texto alternativo das imagens, eu coloco qual é a palavra-chave, qual é o título, qual é o slug, qual é a metadescrição. Traduzindo, eu deixo tudo pronto. Porque se não for eu que vou subir o meu texto, o diagramador que vai pegar isso aqui e vai subir, ele tem todas as informações necessárias para deixar meu texto de SEO redondinho. Então é importante que ele também saiba subir textos, subir matérias no WordPress para que não perca nada aí desse conteúdo. Tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você gostou, deixa um like. Se tiver dúvida, faz uma pergunta aqui. E se você achar interessante esse texto, compartilha com seus amigos que merecem ver esse texto aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!